Olá, eu sou a professora doutora Mariana Oliveira Arantes. Eu tenho 40 anos, sou uma mulher de pele branca, com cabelos enrolados, castanhos, com luzes loiras, mais ou menos na altura do ombro. Eu estou vestindo uma blusa verde com mangas e atrás de mim é possível ver uma parede branca. O tema desta aula será Epistemologias da diferença e da inclusão de pessoas surdas, fundamentos para a avaliação de práticas educativas inovadoras. Começo essa aula dizendo que no Brasil, a história da educação de pessoas surdas iniciou com a criação do Instituto de Surdos Mudos, hoje chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, que foi fundado em 1857 pelo professor surdo e francês Rouet, que veio para o Brasil a convite do imperador Dom Pedro II exatamente para trabalhar na educação de pessoas surdas. Ao longo do tempo, foram estabelecidas diferentes metodologias de escolarização de pessoas surdas, como o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. O movimento chamado de oralismo defendia que a criança, todas as pessoas surdas, deveriam aprender a oralizar para estabelecer uma comunicação eficaz com pessoas ouvintes. Essa abordagem tem seus fundamentos na concepção clínico-terapêutica, que considera a surdez como uma limitação. O mais importante defensor do oralismo foi Alexander Graham Bell, esse mesmo, do telefone. Ele, além de cientista e inventor, era também um fonoaudiólogo, que exerceu grande influência no resultado da votação de um Congresso Internacional de Educadores Surdos, realizado em Milão no ano de 1880. Esse evento foi importante porque, após o Congresso, a metodologia oral passou a ser utilizada em todas as escolas para surdos, destacando-se, então, essa prática da oralidade na fala. É importante ressaltar que os aspectos referentes à escolarização da pessoa surda eram colocados em segundo plano, já que o principal era a reabilitação da surdez, com o objetivo de curar essa pessoa. Em decorrência dessas ideias defendidas e assimiladas após o Congresso de Milão, ocorreu a volta da proibição da língua de sinais na educação dos surdos. Esse foi um retrocesso que durou muitos anos. Somente a partir de 1960, com base nos estudos realizados por William Stockow, que a língua de sinais teve novamente um destaque enquanto a língua do sujeito surdo. No Brasil, a década de 1990 ela foi um período muito marcante para a comunidade surda, porque ocorreram diversos movimentos protagonizados por ativistas que eram pessoas surdas, debatendo sobre língua de sinais, bilinguismo, teorizações sobre a cultura e identidade surda. Na metade da década de 1990, além desses movimentos surdos, foi consolidado também um novo espaço acadêmico de pesquisa. Então, essa atuação do protagonismo surdo foi levada para a academia nos chamados Estudos Surdos em Educação, sob a liderança do pesquisador Carlos Scliar, que compreendia a surdez a partir da perspectiva da diferença e não da limitação, da falta, da deficiência. Esse espaço acadêmico, ele marcou uma ruptura da educação de surdos com a educação especial, e ele discute sobre o direito a uma educação bilíngue. Em direção oposta àquela visão clínico-terapêutica, ao modelo médico, emerge então uma concepção socioantropológica que surge como um novo paradigma nessa área. Nessa concepção, a surdez ela é compreendida, então, como uma diferença cultural e linguística,
e não mais como uma patologia médica que precisa ser curada. Essa concepção socioantropológica foi a base para a filosofia bilíngue, que consideram que as pessoas surdas formam então uma comunidade linguística minoritária que utiliza e compartilha uma mesma língua, a língua de sinais, mas também valores, hábitos, cultura, modo de socialização, ou seja, compartilha um modo próprio de estar no mundo. A surdez passa então a ser vista como essa diferença cultural e linguística e não como deficiência. Atualmente, a Lei número 10.436 de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, a Libras, e também o Decreto número 5.626 de 2005, regulamentam que a escolarização dos sujeitos surdos no Brasil seja realizada a partir da metodologia bilíngue. Essa educação bilíngue tem, então, o objetivo de que a criança surda faça a aquisição da Libras como a sua primeira língua e que o português seja a sua segunda língua escrita. Recentemente, entrou em vigor também a Lei número 14.191 de 2021, que altera a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos. Um dos principais desafios atuais em relação à inclusão de alunos surdos no contexto escolar é exatamente a inclusão da língua brasileira de sinais nas disciplinas escolares, desde os primeiros momentos de alfabetização das crianças até a formação dos profissionais que vão atuar como docentes. Pensar escolas bilíngues implica compreender essa língua que é espaço visual e o papel que ela exerce dentro das instituições de ensino. Por isso, apenas aceitar a Libras dentro das escolas não caracteriza a proposta bilíngue. É necessário entender e aceitar tudo o que vem junto com essa língua, ou seja, a cultura, a identidade e a própria constituição do sujeito surdo. Então, depois de muitas lutas do movimento surdo contra um processo educacional onde eles foram totalmente excluídos no Brasil, os surdos se posicionam e afirmam seu direito a uma educação de surdos para surdos, afirmam o seu protagonismo nos processos de ensino-aprendizagem. As propostas educacionais destinadas ao sujeito surdo têm por objetivo maior proporcionar o desenvolvimento pleno das suas capacidades. Porém, a gente ainda encontra muitas limitações para essa proposta educacional. E essas limitações atuais, elas não condizem com uma prática educativa de qualidade para esse público. Ainda é necessário abrir espaço para a chamada epistemologia da surdez, que trate o ensino, o desenvolvimento humano, a sociedade e a língua como uma imbricação de várias áreas do conhecimento, embora com as suas particularidades que fazem desse conhecimento um conhecimento único. Ou seja, uma pedagogia da diferença, em que o aluno surdo construa a sua subjetividade diante de pessoas ouvintes, em que as experiências das pessoas surdas assumem o comando, o protagonismo. Essa é a chamada pedagogia surda, que deve ser pensada em um espaço pós-colonial. De acordo com a autora Gladys Perlin, no espaço da diferença existe uma pedagogia que considera o outro no seu ser outro, ser diferente, sustentando essa voz da alteridade. Sem a pedagogia da diferença, não existe educação inclusiva efetiva. Apenas o reforço da deficiência,
o reforço da normalização do aluno surdo. A escola inclusiva, ela precisa distinguir as potencialidades e as necessidades educacionais dos seus alunos e propor soluções educativas que sejam pertinentes a essas necessidades. O foco do modelo social é exatamente acabar com as barreiras sociais, com as barreiras didáticas, com as barreiras de participação. É isso que significa uma educação efetivamente inclusiva. O nascimento das escolas inclusivas, ele veio do anseio por uma educação de qualidade para todos, o que gerou a necessidade de muitas mudanças na educação. E as escolas precisam se reestruturar para se adequar a essas necessidades e potencialidades de cada ser. E o professor inclusivo? Ele é aquele que, mesmo sem saber tudo, mesmo com muitas dificuldades, ele busca aprender, se esforça para que todos sejam parte integrante do grupo. Ele vai trabalhar com o que ele tem, com o que é possível, transformando o ambiente, os alunos, transformando a si próprio e, assim, a educação. Inovar nas práticas pedagógicas inovadoras requer aprendizagens diferentes das tradicionais, ou seja, criar ambientes criativos. Significa um movimento de desenvolvimento, de crescimento, que requer uma intencionalidade de ação, ou seja, para mudar, a gente tem que querer mudar. Os professores que atuam no ensino inclusivo costumam trabalhar com o ensino colaborativo, ou seja, eles pensam, planejam e atuam juntos, um contribuindo com o desenvolvimento do outro, combinando conhecimentos, práticas e estratégias. As tarefas de cada um, elas são coordenadas e definidas em conjunto, em todos os setores da classe. Esse trabalho, ele exige comprometimento, apoio, respeito, flexibilidade, capacidade de adaptação e muita partilha e escuta. Esses profissionais, eles precisam se especializar constantemente, estudar e constantemente avaliar e reavaliar tanto as suas práticas quanto as estratégias utilizadas. É preciso reconhecer que os primeiros parceiros do ensino colaborativo estão dentro da sala de aula, são os próprios alunos. Esses alunos, eles precisam se identificar como participantes dessa parceria e devem sempre ter o seu potencial valorizado. Através do processo inclusivo, os alunos são vistos pelas suas potencialidades e pelo que tem a contribuir, a somar no coletivo. Eles não são vistos pela falta, pela ausência, pela limitação. E essa perspectiva é tremendamente inovadora. Nesse processo, a avaliação formativa, ela é uma necessidade, ou seja, é necessário acompanhar os alunos constantemente, passo a passo, nas atividades, nos trabalhos desenvolvidos, de modo sempre a verificar as facilidades e também as dificuldades no processo de aprendizagem e sempre fazer mudanças em alguns aspectos de acordo com as necessidades identificadas. Alunos surdos devem ser avaliados a partir da sua primeira língua, a Libras. Essa avaliação, ela pode ser individual, ela pode ser coletiva. O mais importante aqui é lembrar que mais importa compreender do que apenas memorizar informações. Apenas esse tipo de avaliação libertadora é que favorece realmente a inclusão. É necessário reafirmar que essa inclusão de alunos surdos no ambiente escolar é uma proposta que está relacionada com a surdez, mas também com aspectos sociais que vão além da escola. É necessário pensar no aluno surdo, no seu processo de ensino-aprendizagem
e evidenciar para a comunidade escolar, para a comunidade como um todo, que esses sujeitos eles podem se tornar sujeitos ativos na comunidade, na sociedade, mesmo que a maioria dessa sociedade seja de pessoas ouvintes. Obrigada e até a próxima.